Bem-vindos ao meu canal Yet Die Wahrheit. Hoje é dia 19 de outubro de 2020. Pedidos da Yet para os seguidores que fazem parte da família mental Yet Die Wahrheit. Quais de vocês se lembram dos meus últimos pedidos? Que na verdade é um favor para a nossa humanidade, para nossa luta e resistência. Quais de vocês? Pensem. Vou dar a vocês alguns minutos, enquanto vou comentando sobre uma frase minha de anos atrás. Uma que em muitos dos meus vídeos eu comentava sobre a nossa resistência para vencermos juntos o sistema. Tudo que tenho visto até agora é a resistência humana a se unir de verdade. Repeti muito essa frase. Humanos estavam e estão resistindo à chamada e à necessidade urgente nossa, como humanos, para uma união real entre todos nós, uma chamada da nossa consciência humana para nos unirmos. As pessoas humanas reais que entram aqui para fazer parte da massa que foi e é enganada, usada, idiotizada, abusada, escravizada no mental e físico, resistem a essa união. Isso se deve, em parte, à programação que todos receberam e recebem. Sabe, as primeiras informações da vida, quando conseguem já entender as palavras e o sentido delas. E que começa pelos pais, a religião ou as religiões deles, seguida por toda a cultura dos pais ou familiares responsáveis pela criação e educação. E também pela educação que recebem do governo, dos professores, livros, revistas, TV, rádios, autoridades, educadores. Antigamente era mais voltado aos livros, rádios, TVs, e hoje em dia pela mídia e todos os meios de comunicação e entretenimento que estão pela internet. A área de entretenimento em nosso mundo não passa de apenas mais um tentáculo dos governos formados pela família do nosso carrasco e dos nossos enganadores, que são responsáveis em distrair e ao mesmo tempo continuar a manipular a formação das pessoas nascidas na massa. Todos recebem uma programação que os colocavam e ainda coloca as pessoas à espera de um líder ou um salvador, um herói, às vezes muitos heróis, um Marte, depende do que as pessoas estão ou do que todos estão esperando se livrar. Daí então, as pessoas acham a imagem do que considera ideal para salvá-los e fica a esperá-lo. Um salvador humano, um salvador ET, um salvador invisível, um salvador tecnológico, qualquer coisa. Ficam esperando aquele ou aqueles ou alguma coisa, invisível ou não, que iria ou irá se sacrificar por todos, talvez até um governante corajoso e honesto, e que tomasse ou tome partido do povo, qualquer autoridade ou uma figura do sistema que eles possam atribuir a elas o poder de direcioná-las ou salvá-las. O importante é a programação da informação que deixa essas mentes à espera. Essa informação não as deixa se mover, pois estão seguras que a ajuda, a justiça, a ordem virá por outras pessoas ou poderes acima de nossa humanidade. E não importa quanto tempo isso possa levar, quantos de nós tenham que sofrer aqui nesse mundo, quanta dor, faltas, crueldades e injustiças muitos de nós tenham que enfrentar e padecer. Não importa. Que mentalidade é essa nossa? Como que adultos, ou seja, como pessoas com os corpos em fase de adultos e mentes já adultas, podem estar ainda agarradas a essas ciladas de que todos devem esperar por salvadores, heróis, alguém ou alguns que façam ou tomem a liderança para parar todo o mal que cai sobre elas. Como? Abobado, idiotizado, emburrecido.
São imagens do filme Idiocracia. Mentes infantilizadas, emburrecidas em alguns casos, idiotizadas e inferiorizadas por esse sistema sádico nosso. Essas mentes, em corpos de adultos, ainda sentem medo, ainda esperam por salvadores, para que só depois seus corpos acabem tomando uma atitude, reagindo. Não tem sentido que elas não percebam que, se esperarem, o que vai acontecer é continuar a esperar. E a espera vai se estender a outras mentes humanas que chegarem nesse mundo em corpos de bebês. E esses bebês serão os próximos humanos escravos, adormecidos e enganados desse gerador de ilusão, dor, sofrimento, falta, crueldade e sadismo puro, nosso sistema. Um pequeno preço a pagar pela salvação está escrito aqui em inglês. Informações mais detalhadas sobre isso, de como eles nos acostumaram a pensar que uma só pessoa pode mudar tudo nesse mundo, nos salvar, nos liderar para a nossa salvação, etc. E de como eles invadiram nossas mentes, vocês podem obter em muitos dos meus vídeos anteriores e mais antigos. A mente de vocês receberão muitos cliques e atalhos para perceberem melhor o bueiro sistema que estamos. Resumindo, todos estavam, e ainda muitos estão, resistindo a se unirem com os que estão lutando ou enfrentando o inimigo nosso para que possamos vencer esse jogo a tempo, pois o relógio continua. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Durante longos anos da minha vida, fazendo vídeos, postagens, conversando e comentando com vocês, eu deixei várias sugestões, conselhos, recomendações, dicas, pistas e atalhos mentais. Muitos cliques e atalhos mentais, certo? E dei muitos conselhos para ajudar vocês. Conselhos de amor e sem nenhuma outra intenção. Na verdade, a intenção era apenas uma única: ajudar vocês a evitarem tristeza e sofrimento maior, bem mais para frente, quando conseguirem já perceber mais nitidamente o lado falso desse mundo, e é muito mais nocivo do que se possa imaginar, enquanto ainda não se consegue vê-lo ou detectá-lo. Quando se consegue percebê-lo e detectá-lo, se você já não estiver com a sua mente preparada, dá uma espécie de decepção muito profunda. Então, o que eu queria e sempre quero é ajudar a evitar que vocês passem por isso. E isso se chama atalho mental, porque a sua mente vai pegar um atalho com meus vídeos, ela não vai ficar perdendo tempo, pegando um monte de coisa do sistema. Eu já estou dando um atalho. Se sua mente ainda não consegue interpretar que isso é um atalho, então ela está precisando ainda ficar um pouco perdida por aí, para ela querer e desejar esse atalho. Então eu vou citar aqui alguns rapidamente. Sobre ir se livrando do Facebook, evitando de expor suas crianças e a você mesmo pela internet, evitando de comprar um monte de tranqueira, um monte de coisa, comprar, consumir, e de estampar roupas dos personagens do sistema, não somente roupas, mas tudo que vem deles, que não busquem saídas ou respostas dentro do sistema, que não acreditem ou desacreditem e que não entrem em conflito mental entre acreditar e desacreditar, que devem apenas conhecer e não acreditar, que devem proteger a mente de vocês. Enfim, há muitas mensagens minhas que são sugestão para sua mente detectar os muitos cliques e atalho mental que eu estava disponibilizando. E assim eu sugeri a vocês que deveriam dar a distração e relaxamento real para o cérebro de vocês. Não é essa distração que o sistema ensinou a todos nós, não. Isso não relaxa o cérebro de ninguém. Para vocês entenderem o que eu estou falando, vocês têm que assistir os vídeos com esse tema. E eu pedi a vocês que desarmem, o estresse todos os dias. Limpem o mental, não é?
que deveriam fazer a limpeza mental antes de dormir, ligar o filtro mental antes de ver, ouvir, ler e conhecer de qualquer forma, qualquer coisa nesse sistema. E sugerir a vocês também muitas coisas para ajudar a todos a irem se libertando da prisão, que é a energia simbólica deles, né? Pela visão, em forma de escrita, números, palavras e desenhos, como os símbolos, código. Mas eu também falei dos sons, certo? As músicas, e falei de outras coisas que não estão aqui. Nesse vídeo eu vou tocar mais no assunto da escrita e dos desenhos, certo? De tudo que eles produzem para vender e estão sendo oferecidos em muitos dos produtos que você usa ou consome, que vocês todos costumam consumir, continuam fazendo propaganda para eles, nome de grifes, etiquetas, não é? Fotos das pessoas, ou das lojas, ou dos filmes, qualquer coisa. Tudo que vocês usarem no corpo de vocês, no corpo dos seus filhos, ou em corpos de seus familiares, evitem, mudem a atitude, evitem eles no corpo de vocês, essa energia deles, da imagem, da escrita, de qualquer coisa deles. Vocês não vão ficar como eles são. Vocês são apenas repetidores, copiadores. Vocês não se tornam eles. Eles querem se tornar a gente. Não percebem? Essa gente quer ser como a gente o máximo que eles puderem para nos enganar. Evitem todos os símbolos. Olha a foto dessa celebridade. Todos os símbolos, números, cálculos, código, qualquer coisa. Não comprem. Evitem. E quantos jovens se acham importantes, diferentes e especiais usando esse simbolismo todo deles? Símbolos que ele e suas pessoas convenceram as pessoas da massa que são do bem ou que seja do mal, não importa. Não são nossos, não usem, não comprem. Eles encheram esse mundo com os códigos, simbolismo, representações, imagens e desenhos que garantem a eles a permanente invasão ao nosso mental. Além deles nos invadirem, nos enganarem, manipularem, ainda temos que pagar para fazer a propaganda para eles mesmos, né? Evitem comprar, consumir, né, a imagem dessas pessoas e tudo deles em objetos de sua casa, nos materiais de escritório ou escolar, sabe? O material das suas crianças, livro, cadernos, né? Qualquer coisa. E também em decorações da casa, acessórios de carro ou da casa ou de vestimenta, evitem. Quantas roupas de suas crianças com a estampa dessas pessoas, de desenho animado, dos jogos? Não comprem camisetas com a estampa dessas pessoas, nem de desenhos, nada. Mochilas com esses desenhos horríveis que passam na televisão, ou de filmes, ou de séries. Pratinhos, merendeiras, roupas de cama, sapatos, brinquedos, almofadas, até acessórios para animais. Evitem, não comprem. Fotos dessas falsas pessoas, dos nossos enganadores. Evitem, não comprem. Não comprem roupas, acessórios ou evitem comprar coisas com os nomes deles, com rostos e frases dessa gente toda, dessa gente falsa humana. São os nossos enganadores. Evitem comprar roupas e qualquer coisa com as frases que o sistema convenceu as pessoas que foram os seus personagens que criaram, disseram, escreveram, etc. Sem a música, a vida seria um erro. Vejam a mensagem enganadora nesta frase. Parece boa para os que ainda não perceberam esse sistema e suas tais coisas boas. E parecia boa para todos nós que numa época qualquer da linha do tempo,
Estávamos adormecidos, hibernando nesse sistema de mentiras e enrolação. E nessa altura da linha do tempo, muitos da massa pensavam e sentiam que a música era algo bom. Mas não é, nunca foi. A música que conhecemos aqui é como tudo do nosso sistema. Não é saudável para nós, não nos pertence. Mas enquanto você não conseguir detectá-lo de verdade, a música vai continuar fazendo um efeito relaxante, prazeroso, talvez até que passe a vocês uma calma, uma coisa boa, uma satisfação, ou então uma euforia. Tudo isso que a gente já conhece que a música pode fazer com os nossos corpos, porque ela está invadindo o teu corpo, está movimentando a energia do teu corpo. Mas sobre a música, com bastante detalhe sobre isso, eu já coloquei em alguns vídeos antigos e eu tenho vídeos que eu ainda não subi somente sobre a música. Só não tive ainda tempo para poder editá-lo e finalmente subir para o meu canal. Se você não está entendendo porque eu estou falando isso da música, te sugiro assistir vídeos antigos, nos quais já comentei sobre ela, pois não dá para eu trazer todas as explicações de tudo que já falei, né, toda hora. Então, eu fico sugerindo a vocês que procurem os vídeos anteriores, os mais antigos, tá bom? Façam esse favor para mim. Evitem tudo que tiver desenhos de objetos, daqueles que dizem que eles criaram, ou de filmes que dizem que eles dirigiram, produziram, etc. De livros que eles convenceram a todos da massa que esses personagens escreveram, e de suas grandes invenções ou descobertas. Corpo da família dos enganadores. Tudo que for relacionado com essas pessoas nocivas, que são frutos e crias do nosso sistema, evitem. Evitem, não se encantem, não caiam de paixão, de admiração ou fascinação por eles e todas suas coisas. Tesla também é da família de enganadores, mas sobre ele a gente fala em outro vídeo. Eu sei que muitas pessoas que gostam de parecer inteligente vão odiar esse meu vídeo, assim como não gostaram de quando eu falei e falo sempre de Einstein, outros filósofos que não escreveram essas frases, que eles são fraude, que eles não são o que parecem. Os vídeos recebem muitos negativos e isso só me prova que muitas pessoas ainda estão aprisionadas e que eu devo continuar no mesmo tema até que as mentes se libertem. Então, evitem e se desfaçam, não apoiem, não promovam, não suportem, não patrocinem nada que venha deles. Dia 26 ontem. Cristina, uma seguidora antiga do meu canal, me disse ontem, enquanto conversávamos sobre o texto desse meu vídeo de hoje: Yetzi, você nos passou muitas pistas, dicas, cliques e atalhos mentais. E eu lembro de muitas vezes que você repetiu carinhosamente, sem cansar, para que não façamos promoção de nada do sistema, de que não deveríamos ajudar a ele e suas pessoas a nos enganar e nos manter aprisionados. Após ouvir seus vídeos, muitas coisas mudaram na minha vida. Eu parei de expor minhas crianças e eu mesma pela internet. Tomei consciência de que deveria mudar meu estilo de vida, da alimentação, da minha relação com meu marido, filhos e família em geral. E eu disse a ela que ela tomou consciência de onde ela estava e teve comportamento de real desperto, de uma pessoa que despertou de verdade. Ela teve postura de pessoa desperta. E se ela teve, é porque ela é humana real. E mais, ela entrou mesmo no processo de se livrar das crenças. Quais de vocês se lembram do que falei em vídeos iniciais sobre esse processo real de se livrar das crenças? Muitos poucos supõem. Há muitos sinais que denotam quando a pessoa está de verdade entrando nesse processo. E eu parei de falar dele, pois estava ajudando apenas os egoístas e aproveitadores que gostam de levar vantagens em tudo. Aquelas, os que queriam criar mais crenças e meios de enganar e ludibriar as pessoas, pela fé e pelo financeiro. E muitos do sistema também se beneficiaram e se beneficiam com o que fui liberando e com o que vou liberando.
pessoas do exterior e do Brasil. Bom, mas tem sintomas e comportamento das pessoas que são bem fáceis de perceber em qual nível desse despertar elas estão. Um desses é a humildade, a compreensão, a calma, a tranquilidade. Os medos e culpas que o sistema deu a elas vão sendo expurgados. Não vou comentar tudo, já dei muitas informações desse processo pelos meus vídeos bem antigos e até os não muito antigos. Mas o resumo é, elas são tomadas por amor, e não esse falso, deturpado, invertido ou confuso amor que todos aprenderam com o sistema. Elas são tomadas por um amor que somente quem está realmente entrando ou que já entrou no processo real de se libertarem das crenças, ofertas, ciladas e atrações do sistema e começam a sentir e sentem completamente a cada nível que elas vão galgando. Ou seja, quanto mais vão se libertando, se desapegando, se esvaziando do sistema, mais esse amor é fácil de ser sentido, experimentado e vivido. Ela me mandou um e-mail de 2 metros, que levei 3 dias para ler tudo. Mas eu não me cansei de ler, pois percebi o amadurecimento do despertar de sua mente. Eu percebi verdade, alegria e satisfação por ter conseguido perceber o que estava atrás do véu da cegueira que o sistema tinha colocado. Era felicidade e satisfação contagiante e verdadeira. Era compreensão e conhecimento que estavam aflorados nela, que me contagiou a ler sem parar sua mensagem. Eu detectei os primeiros 80 pontos de sintomas e comportamentos no texto dela, que são dos que estão caminhando pelo real despertar, com muita chance de alcançarem rapidamente os níveis de libertação. Estou desejosa que ela vença os obstáculos e empecilhos que o sádico possa começar a colocar na vida dela, pois ele não quer pessoas galgando outros níveis de consciência, saindo da zona de adormecimento para o despertar saudável e real. Vou lendo as mensagens dela em outros vídeos, pois há muita coisa interessante. Cris, essa flor de maracujá, linda e majestosa, é do meu jardim. Essa planta nativa da América do Sul foi manipulada na Holanda e ela agora suporta o inverno e todo ano brota no meu jardim. Todas as plantas que comprei manipuladas para suportar o inverno, para suportar ambiente que não é do habitat natural, elas não dão frutos. Na verdade, dão, mas são horríveis. Os frutos não são comestíveis, são chamadas de plantas ornamentais. Bom, no inverno, quando vejo suas folhas verdinhas, posso comparar com os que estão despertando. Todos se sentem sozinhos, diferentes e em ambiente estranho. Mas não se está mais sozinho ou sozinha realmente. Hoje em dia, há muitos já despertando. Provavelmente, você que está despertando, abrindo os olhos para informações sobre esse mundo pela primeira vez, não vai encontrar ao seu redor muitos despertos, ou talvez não tenha nenhum perto de você, ou nenhum no seu círculo de amigos ou da sua família. Mas já há muitos deles, e o número vai aumentar, a menos que ele ache uma forma de retomar essas mentes que ainda não estão muito seguras no despertar. Não estão na reta final do despertar real. Estão vacilando, estão hesitantes, estão ainda muito apegadas ao sistema de coisas que o sistema sádico deu a elas. Estão apegadas mesmo tendo consciência que são nocivos, mas ainda gostam, sentem falta, têm preguiça de mudar, têm desejos, apetites e prazeres que não querem acabar, enfim. Essas pessoas não sabem se sai do muro, portanto o sistema pode fisgar a mente delas de volta bem facilmente. Mas ele pegará primeiro os que estão no movimento do falso despertar, vivendo como sonâmbulos. Aliás, eles já estão pegos, já que ainda não conseguiram detectar que estão seguindo o falso despertar. Pedidos da IETT. Mas também eu fiz alguns pedidos que eu realmente dependo de que alguns de vocês
Tenham atitudes de despertos e façam alguma coisa por vocês e por outros semelhantes em nossa humanidade, mas tem que saber fazer para não se prejudicarem e acabar, no final das contas, vocês não conseguindo realizar nada para o bem de vocês e nem para o nosso. Eu pedi para vocês, para aqueles que tivessem coragem e amor pela própria espécie e pela nossa humanidade, que utilizando um alto-falante manual, fossem às ruas e chamassem a atenção das pessoas para o que se passa de fato conosco, sem misturar crenças religiosas, políticas, nenhuma crença qualquer que ele nos deu, para nos dividir, nos aprisionar dentro desse cativeiro que estamos. Não pode nenhuma crença. Crenças de jeito nenhum podem ser usadas nas chamadas para o despertar de nossa gente. Se vocês não se lembram desse meu pedido, vou mostrar o vídeo no qual está esse pedido por esses dias que eu fizer a segunda parte dessa série. E o outro pedido, que não tem muito tempo que eu fiz, vocês lembram? Sobre as máscaras. Quais de vocês se lembram? Se vocês não se lembram, mas dizem que assistem todos os meus vídeos, aí está uma boa prova de que muitas coisas vocês ouvem, mas não escutam com atenção. Pois é, esse pedido está nos vídeos desse mês ou do mês passado, não lembro direito. Eu pedi a vocês para fazerem máscaras com frases que ajudassem outros a verem o que está a se passar conosco de fato, o que está por trás desse vírus, do distanciamento social e da obrigação das máscaras. Que tal escrever nas máscaras, estou sendo forçado ou obrigado a usá-la? Eu sei que há muitas pessoas que me seguem que têm criatividade para quadrinhos, memes, gifs, não é? Que tal usar esse talento a nosso favor? Bolem frases, imprimam na máscara. Aqueles que quiserem fazer, mas não querem aparecer, escrevam frases e deixem em bancos de metrô, em restaurantes, em guardanapos, preguem nos postes. Pequenos avisos, nada que suje as ruas, ou estrague nada das cidades, dos lugares públicos. E eu não estou falando para vocês escreverem nas paredes, nos estofados do metrô. Estou falando para vocês deixarem uns avisos, uns papéis que vocês imprimirem, Cortem uns pedacinhos, deixa lá. Então, façam de uma maneira que não prejudique o ambiente, as cidades e os locais que todos nós temos que usar. Afinal, pagamos por eles, Então, entendam direitinho o meu pedido. Prestem atenção ao meu pedido e não interpretem as minhas palavras de maneira errada. Não estou pedindo para ninguém sujar nada, quebrar nada, arriscar nada. Não é legal ficar arriscando ou pichando nada dessa cidade. O que eu quero é algo responsável. É atitude de pessoa desperta e que ama a humanidade. É isso que eu estou esperando de alguns de vocês. Mas que façam de uma maneira que não se prejudique. Aqui, nessa parte da máscara, estou sendo forçado. Eu uso porque estou sendo obrigado. Eu não concordo com o que está acontecendo. Qualquer coisa, gente. Criem a frase de vocês. Vocês vão ter tantas ideias quando vocês sentirem que estão perdendo a liberdade de vocês, certo? Por causa de outros que estão aceitando. Quando a gente está na rua, a gente vê as pessoas com as máscaras, nós pensamos que todos estão aceitando. Mas na hora que a gente vê alguém com a máscara escrito "estou sendo forçado a usar", aí a gente vai detectar, essa aqui é uma pessoa que está se sentindo muito mal, sendo obrigada a usar isso. Ele não é apenas uma ovelhinha obediente seguindo a manada. Ele está sendo forçado e obrigado, se sentindo constrangido e não aceitando nada disso. Hoje eu fico por aqui. Agradeço a todos vocês pela atenção. Fiquem bem. Até o próximo. Jetzt die Wahrheit.